Bem-vindos ao canal de Diversão e Conhecimento. Espero que o canal seja uma bênção em sua vida. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância. The next president of Brazil, 2018. Bolsonaro. Deixe o seu like, dá uma curtida no vídeo, assim você ajuda a divulgar o canal e esses vídeos vão chegar a mais pessoas. E que o Eterno te abençoe. Bem-vindos a você ao canal Diversão e Conhecimento. Vou colocar para vocês hoje o vídeo que eu prometi aí do Léo, né? O nome dele é Léo. E só mostrando para vocês que eu já acompanhava esse garoto. Olha você ver. Esse vídeo aqui, eu fiz um vídeo... Eu coloquei um pedaço do vídeo do canal Terça Livre, que falava da China impõe restrições comerciais à Coreia do Norte e o que diz o canal Diversão e Conhecimento. Na época, foi 15 de abril de 2017, tem quase um ano atrás. E aqui eu já tinha conhecido o Felipe estava na Coreia do Sul, né? E falava como estava o movimento comunista lá, os mais jovens coreanos, eles estavam muito aderindo ao pensamento comunista. E ele estava falando sobre isso. E com Alan dos Santos, do canal Terça Livre. E pra você ver, a gente já tinha aqui as informações de uma pessoa gabaritada, não, moleque? O moleque mora lá na Coreia do Sul, né? Quem melhor pra falar da Coreia do Norte e da Coreia do Sul? Quem tá lá mais próximo, né? E você vê que esse menino não é um qualquer um, porque ele apareceu no programa, onde eu falei pra vocês que eu ia fazer lá, eu ia colocar a dublagem em cima, pra poder vocês verem melhor ali, poder não ter que ficar lendo. Então, o Felipe já estava aqui. Agora... Não sei o quê. E, ó, aí ele foi com lá e Alan. os protestos. Isso ajudou a presidente a cair. Entendeu? Essas pessoas não são comunistas, mas juntam muita gente. É um pouco o que aconteceu com o Lula também. Tá vendo? Você entendeu? Ele está explicando algumas coisas aqui. É interessante você ver esse vídeo que vai vir na sequência aí. É para você ver que eles já estão falando do Brasil e vendo... Você vê como que tá as coisas no mundo, né? Interessante isso. Legal, tô trazendo pro canal para vocês ficarem sempre bem informados, beleza? Saia da ignorância, hein? E que Deus abençoe o Brasil. Aqui na Coreia tiveram vários casos em que políticos brigaram fisicamente entre eles com socos e empurrões. Embora esse tipo de briga física esteja diminuindo, está se tornando cada vez mais comum os casos de brigas verbais. Por favor, nos conte se isso também acontece nos países de vocês. Hoje em dia o Brasil está bastante polarizado. Antes não era assim. Até alguns anos atrás a esquerda predominava. E ninguém tinha coragem de assumir que era de direita. Vocês devem ter ouvido do ex-presidente Lula. Ele é famoso mundialmente e depois que terminou o mandato dele, assumiu a presidente Rousseff. Esses dois, junto com seus partidos esquerdistas, fizeram de tudo para manchar a imagem da direita conservadora, com mentiras de que a direita é intolerante, racista, homofóbica, etc. E infelizmente esse discurso predominou na sociedade. E a direita brasileira ficou adormecida, praticamente inexistente. Ficaram com a imagem de preconceituosos, né? E é exatamente por isso que não existe hoje no Brasil nenhum partido abertamente de direita. Só existe um político único no Brasil, chamado Jair Bolsonaro, que é bem firme e agressivo em suas ideias e falas, e por isso ele está ganhando bastante atenção. Várias vezes ele inclusive usou palavrões. E participou de discussões empurrando uma deputada de esquerda que chegou muito perto dele. E pelo fato dos brasileiros estarem sofrendo, o Bolsonaro está representando a direita brasileira. Logo, eu acredito em alguns casos é aceitável brigar verbalmente. Pela direita estar em menor número, porque ele sempre é atacado. Então, pelo jeito, você é de direita no Brasil? É o que eu sinto, e na verdade a maioria da população brasileira é de direita. Porém, não existem políticos que representem a população.
E pelos erros da esquerda, do Lula e da presidente Rousseff, a nossa inflação piorou. A educação pública está péssima e a segurança pública também. E no Brasil, os bandidos têm tantos direitos quanto os políticos. Por esses problemas, a direita está se popularizando no Brasil. Mas, quando eu menciono direita, eu quero dizer o pensamento de direita, e não políticos de direita. E o Bolsonaro é a pessoa que melhor está representando a direita no Brasil. Então, no seu ponto de vista, pela direita ser fraca no Brasil, as brigas, xingamentos são armas políticas, é isso? Sim. E se isso acontece em outros países, você seria a favor de brigas e xingamentos na política? Quem vai julgar se o comportamento foi violento ou não, foi pertinente, é a população. Ela tem esse direito. Eu acho que a população está assistindo tudo. Então, se os políticos brigarem e se xingarem, as pessoas também vão repetir esse comportamento nas ruas. Só que, em alguns casos, a população só consegue expressar o quanto ela está sofrendo com xingamentos. Nossa educação caindo aos pedaços, nossa segurança, bandidos fazendo festa. Então, o xingamento não é nada comparado com os nossos problemas. Você está falando do Brasil, mas eu estou falando de outros países além do Brasil, Rússia, Irã. Então, eu não acho bom xingar. Tudo bem que de cada caso é um caso, mas eticamente, se partir para isso, eu acho que é falta de educação. Eu penso diferente, porque os políticos são o rosto da sociedade. Então, se os políticos começarem a se xingar, o que a população vai pensar? Na verdade, espera um pouco. Desculpa. A população costuma se basear nos políticos. Então, se por exemplo essa população eleger alguém, não importa que eles representem a população, porque hoje em dia tudo sai na imprensa. Então, se os políticos mostrarem essa imagem para a população, a sociedade vai acabar piorando. O que eu queria chamar a atenção é que nós estamos falando de brigas e xingamentos. Mas eu acho que devemos explicar melhor o que é uma agressão verbal. Para dar um exemplo do que aconteceu na Coreia, a presidente atual, a Park Geun-hye, mas na época do presidente Lee Myung-bak, a oposição já chegou a chamar os dois de merda de cachorro. Mas será que nesse caso esse tipo de xingamento pode ser feito? Será que isso é um comportamento que a oposição pode assumir? Eu acho que ao invés de nós discutirmos se é certo ou errado, nós temos que olhar para o povo. Assim como o Rajab disse, os políticos são o rosto da sociedade. E é exatamente por isso que o Bolsonaro foi o político mais votado do estado do Rio de Janeiro. Então, várias vezes que o Bolsonaro xinga alguém, ele está xingando porque o povo quer xingar. Por exemplo, na Copa do Mundo, isso não leva a nada. Estamos no século XXI, não somos bichos. Se um cachorro vir para brigar com um gato, eu vou separar os dois. Então, brigas e xingamentos não podem acontecer em pleno século XXI. Então, se acontece uma coisa dessas no Irã, Lee Jun-seok, o Irã é um país rígido em relação a isso, não? Como estou na Coreia, não posso assistir as notícias do Irã todo dia, mas teve uma vez em que vi uma briga no parlamento iraniano. Só que eles estavam só se empurrando. Então os próprios deputados apartaram a briga. Então, se vocês verem as imagens, é desse jeito. Esse é o pior tipo de briga que tem no Irã. Nossa, que tranquilo.
Isso acontece pelo fato de nosso parlamento ser governistas, e vocês sabem que o Irã tem um líder religioso. Então, como eles estão do lado do presidente, teve muita oposição. Só que as brigas nunca são piores do que isso. Quando alguém está falando, todos os outros devem ouvir até o fim. Então, sobre a pergunta que o Lee fez, no caso alguém chame o presidente de cocô de cachorro, vocês pensam que isso pode ou não? Primeiro, quem acha que tudo bem? Léo, ao invés de discutir se pode ou não, por exemplo, no Brasil os brasileiros querem falar isso para o presidente Rousseff, de verdade. Porque como a população está sofrendo, que nem uma ditadura, caso veja nas redes sociais, muitos pensam que pode xingar a presidente. Então, se o deputado xingar, aquilo é exatamente a ideia do povo. Ina, como você pensa? Lee, eu acho que se alguém xingar o presidente russo de lixo, a pessoa está ferrada. Porque a imagem que temos do presidente russo é de uma pessoa bem dura. Se alguém falar isso do presidente russo, será prontamente removido da internet. Pelo Putin ser um presidente super calmo, na verdade a maioria gosta dele. Apresentadora, você disse que o Putin é tranquilo? Sim, ele usa o mesmo vocabulário da população mais jovem e também sabe brincar. Apresentadora, mas estamos falando de brigas, xingamentos e tal. Quando ele era da KGB, já era assim, e mesmo sem xingar ou bater em mulheres, ele era muito poderoso e admirável. A apresentadora, e já teve algum político que bateu em alguma mulher? Infelizmente teve, a Rússia tá doida. O Putin, com a cara dele de tranquilo, foi lá e invadiu a Ucrânia. Você também acha que isso é admirável por parte dele? Pelo menos ele não xinga ninguém, então não sabem de seu poder. E se alguém xingar o Putin? Se alguém chamar o Putin de cocô de cachorro, você acha que a população vai admitir isso ou não? Se alguém falar isso na Rússia, ela está ferrada. Então é melhor tomar cuidado com esse tipo de discurso. Mas falar é fácil, difícil é agir com coragem. Então eu acho que o importante é mostrar atitude e não só ficar falando. Então eu acho que chamar alguém disso e daquilo é tipo de pessoas fracas. Olha, isso é triste. Acho muito triste as pessoas não poderem falar o que pensam. Porque ao invés de falar se está certo ou não, temos que ver aquele xingamento se dirige a quem. Isso é o que é importante. Por causa da raiva dos brasileiros, surgiram muitas piadas, memes, xingamentos, críticas. Deixe o seu like, dá uma curtida no vídeo, assim você ajuda a divulgar o canal. E esses vídeos vão chegar a mais pessoas. E que o Eterno te abençoe. The next president of Brazil, 2018. Bolsonaro. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância